a importância do tempo de qualidade juntos entre o casal. Você já parou para pensar sobre isso? Provavelmente você já escutou esse termo, essa expressão, tempo de qualidade. Como que um casal faz para de fato ter um tempo de qualidade? É importante, não é? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Coisas de Casal. Deixa eu me apresentar, meu nome é Vitor Paese, sou psicólogo, terapeuta, especialista nas questões de relacionamento amoroso, vida conjugal, e estou aqui com a minha esposa também, com a Andrea. Também sou terapeuta, também trabalho auxiliando pessoas a se conhecerem, a se entenderem, né, nesse contexto, a entenderem o que realmente é importante, o que não é para sua vida, de que forma superar traumas, né, superar situações aí que vão acontecendo ao longo desta nossa jornada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o tal do tempo de qualidade, né, enquanto um casal, né, devem ou devam passar juntos. E o primeiro ponto que nós devemos olhar é o que é o tempo de qualidade. Boa pergunta. Né? Qualidade indica, ah, e aí entra um pouco assim, que não vou dizer que é oposto, mas é diferente do que seria quantidade. Então a gente poderia estar um dia inteiro juntos aqui e não necessariamente termos tido um tempo de qualidade. Então começa por aí. Em alguma medida a gente tem que ter uma quantidade de tempo, né? De convívio. Convívio esse para dormir, para tomar um café da manhã juntos, para almoçar, para fazer alguma atividade. Então, a ideia é que num tempo de qualidade a gente possa ter a visão de que a gente está aproveitando de um jeito conjunto. Acho que esse é um primeiro ponto. Quando a gente fala de qualidade, é a sensação, é subjetiva, é invisível. Então, assim, nenhum nem outro vai poder dizer assim, ah, mas para você, eu acho que para você foi isso, aquilo. Não, cada um tem que dizer o que sentiu. Então, o tempo de qualidade envolve a percepção de cada um de que valeu a pena. Passamos ali 10 minutinhos que, ó, foram muito bons. E aí independe da quantidade, né? Porque muitas vezes você está o dia inteiro junto com, né, o teu parceiro, mas está vendo coisas da casa, do trabalho, da vida cotidiana, dos filhos, enfim, e acaba não tendo essa entrega. Eu acredito que tempo de qualidade, até pelo que aquilo que a gente vê, né, do coach e tudo mais, é justamente isso. É o tempo que você pode passar junto, mas que de fato você esteja presente de corpo e alma para aquele momento. Você se dedique àquele momento. Olha só, vamos jantar fora hoje? Ok, vamos jantar fora, mas vai ser um momento onde eu estarei ali para você, para que a gente possa curtir aquilo. E não no meio do jantar, claro, vão vir vários assuntos e tal, mas não vai ser um momento da gente resolver questões do dia a dia, por exemplo. Ah, vamos resolver a questão do intercâmbio do filho, vamos resolver a questão do carro que precisa trocar, vamos resolver a questão, Já não seria um né? tempo de qualidade Não. nesse caso? Então, o quanto que você está ali para o casal, o quanto que eu estou ali para te curtir, enquanto pessoa, Não para resolver problema. enquanto aquele pelo qual eu me apaixonei. Eu estou ali para ficar com o Vitor. O Vitor que eu conheci, que eu me apaixonei, que tem suas qualidades, que a gente conversa sobre diversos assuntos. Claro, hoje por conta, né, de uma rotina familiar, de um casamento, dos nossos compromissos, a gente tem questões sim a resolver. Mas talvez não seja nesse momento que a gente vai resolver. Talvez esse momento seja um momento onde a gente esteja junto para que a gente possa efetivamente namorar. Tô pensando aqui, ontem a gente saiu, né? Ontem a gente foi num barzinho, vamos chamar assim, um restaurante. Ontem a gente foi num restaurante e sentamos lá, fizemos o pedido que a gente ia fazer. Primeiro que já era um momento muito Atípico. atípico, né? Diferente. As crianças ficaram com os avós, e o que foi muito bom, no sentido de que a gente podia ter um tempinho diferenciado, né, daquilo que a gente às vezes não tem. Então, eu entendi que ali naquele momento a gente tinha uma oportunidade para termos um tempo de qualidade, mas que exigiu um certo alinhamento. Então, num primeiro momento a gente estava falando sobre trabalho, né? Não que não pudesse ser falado sobre trabalho, mas até você me pontuou, tá, mas ó, não precisamos ficar aqui em reunião, né? Então não era reunião, era um encontro de casal, era um momento para nós aproveitarmos, para a gente ter aquela sensação de que foi proveitoso para ambos. Então a gente falou um pouquinho sobre trabalho, pontualmente, e aí nos permitimos desfrutar do momento, falar de coisas que a gente não falava com frequência, e eu entendo que esse tempo de qualidade é quando a gente também vai se permitindo se descobrir, se, se conectar numa energia que às vezes estava um pouco mais distante.
Então é uma forma do casal ter aproximações. Senti que foi dessa forma ontem. Isso mesmo. E aí, né, nós trabalhamos juntos, nós temos muitos projetos juntos. Então, é normal que quando a gente sai, às vezes a gente senta e vai falar sobre os projetos, né? Eu falo sobre os meus projetos individuais, o Vitor fala dos dele. E isso é muito fácil para se tornar uma reunião de negócios. Tá? Assim. Né? E é necessário quando você... Ok, eu estou saindo para quê? Qual é o propósito, né? Poxa, ontem a gente estava numa situação que foi inusitada, porque as crianças, né, resolveram ir dormir na casa da avó e fizeram todo o esquema. E aí a gente se viu em casa. E agora? A gente faz o quê? Não, vamos aproveitar, vamos sair também para jantar a dois, que faz muito tempo que a gente não sai. E acabou vindo essa questão do trabalho. Mas foi pontuado, olha só, a gente não está numa reunião, a gente não está conversando a respeito de negócios, a gente está aqui para a gente se curtir. Né? Até porque a gente define tempos de reunião, né? A gente tem agenda para isso, né? Vamos se reunir para falar sobre negócios e tal. Então não era o contexto específico, mas veio com naturalidade, ao mesmo tempo a gente se percebeu, acho que foi bom. Então, esse tempo de qualidade eu entendo que ele passa muito pelo casal se permitir estar ali. Estado de presença é algo complexo, fundamental. É simples na essência, né? Só estar aqui, né? Presente. Mas para isso a gente tem que se despir de pensamentos, de preocupações, de coisas que nos levam às vezes para outro lugar. Uma coisa que atrapalha muitos casais para ter esse tempo de qualidade, eu entendo que é a utilização de eletrônicos, como um celular. Tem gente que tem aquele relógio smartwatch, né? E, dentre os vários tipos e modelos, que pô, nem tô com meu celular, tá no bolso, tá na bolsa, tá longe, mas tá aqui, ó, apitou, veio mensagem, veio ligação, aqui a pessoa na hora já. Isso faz com que a pessoa se desconecte. Não só nesses momentos, né? No momento de estudo, de trabalho. Geral, mas pensando na questão do tempo de qualidade, é algo que o casal tem o desafio de lidar com isso, porque aí, falando um pouquinho assim da experiência que a gente teve ontem, né, também no restaurante, em algum momento eu parei assim, tá, com aquela vontade de puxar o celular para ver o que estava na rede social. Não, cara, não é o momento para isso, né? Eu estava ali com a minha esposa, eu queria curtir aquele momento. Então, percebi, controlei e me mantive nesse estado de presença ali. As notificações, né, quando aparecem, elas são um gatilho para que você, para uma fuga. E às vezes você, claro, né, no nosso caso, as crianças estão fora, a gente precisa estar atento, para caso eles precisem, né, liguem, enfim, mas não custa nada deixar o meu celular virado de cabeça para baixo, né, com a tela para baixo. Sim. Porque se for necessário, eles vão ligar e, obviamente, a gente vai ver. E muitas vezes acontece do casal sair, fazer uma viagem, e no meio dessa viagem vão vindo as questões cotidianas. E aí é um exercício muito importante de você se policiar a, ok, eu estou viajando, eu saí para jantar, eu saí para dançar, então eu vou curtir este momento. Questões relacionadas à vida do casal, à rotina familiar, finanças, planejamentos, eles podem sim ficar para um outro momento. Eu posso estar ali focado, direcionado em curtir esse momento, em ter este tempo de qualidade com o meu parceiro, com a minha parceira. E você vê, né? É o que acontece que estimula muito as brigas entre casais, porque muitas vezes as conversas que os casais vão ter ao longo do convívio, no dia a dia, vai ser para resolver problema, para falar de rotinas. Então, assim, dá aquela sensação de o tempo todo estar junto, mas de estar sendo desagradável. Até, não, quando eu vou falar com ela ou quando eu vou falar com ele, é só problema, é só reclamação, é só isso, aquilo. Então, isso vai gerando um afastamento, de fato, do casal, que, quando a gente fala de tempo de qualidade, é muito isso, é que a gente possa ter um contexto ou contextos de interação, de conexão, que não é hora de falar de problema, não é hora de falar das coisas a resolver. Vocês podem pontuar isso e vocês devem ter espaço para falar dessas coisas, isso é importante. Mas isso não é aquele momento, de fato, de um tempo de qualidade, que é necessário que esteja presente com frequência na vida de um casal. Até para vocês se reconectarem, justamente por conta disso. Muitas vezes a interação de vocês vai ser para resolver problemas, para estar olhando para as coisas do dia a dia, do cotidiano de um casal, e você esquece do quanto aquela pessoa que está do teu lado é especial, você esquece do quanto aquela pessoa do teu lado, o que a pessoa que está do teu lado tem, que te conquistou, que fez com que você olhasse com mais amor, com mais carinho.
Então, é muito importante reacender, relembrar e estar o tempo todo mostrando. Eu tô aqui também. A gente pode ser aquele casal que a gente era anos atrás, saindo, se divertindo, curtindo a companhia um do outro. Aquilo que você traz para mim, que a gente conversa, é importante. Então, são pontos muito relevantes que o casal não deve deixar cair na mesmice, na rotina. Um ponto para a gente pensar também, né, a presença dos filhos, o quanto que isso oportuniza ou tira a oportunidade do casal ter esse tempo de qualidade, né? Então, os filhos, eu entendo que eles necessitam de atenção, de um olhar do pai, o olhar da mãe, o olhar do casal enquanto pais, né, para com os filhos. Então, eles vão ocupar um tempo familiar razoável, né, bastante, um tempo grande. E se o casal não está atento a também preservar esses momentos do casal especificamente, isso é engolido pela vida familiar, pelo convívio com os filhos. Então é comum que casais que têm filhos tenham uma desatenção e se sintam prejudicados nesse tempo de qualidade. Não porque isso é culpa dos filhos, mas porque o casal não soube gerenciar e priorizar também os momentos em conjunto. Com filhos pequenos isso ainda é mais difícil, naturalmente quando os filhos vão crescendo, esse tempo, o tempo pelo menos vai sendo mais liberado para o casal e que exige mesmo assim a atenção para que de fato esse tempo se torne um tempo de qualidade. Porque senão acaba que os filhos vão crescendo e o casal já está tão desconectado a ponto de não se perceberem, né, nessa necessidade de um encontro, de uma viagem. É óbvio que a gente quer muito ter experiências com os filhos também, com as crianças, criar memórias de família, e isso é muito importante e é necessário também ser, né, ser feito. Mas é claro que a gente quer ter momentos também com os filhos, criar memórias, momentos em família, isso é importante, é necessário, mas você também tem que pensar que, por que não? Uma semana, um mês eu saio para fazer um jantar com toda a família, eu trago os filhos, eu tenho um momento em família, e na outra semana vai sair só o casal, ou no outro mês é só o casal. Eu vou fazer uma viagem em família, eu vou priorizar esses momentos em família, em estar com as crianças, em criar essas memórias, mas numa outra oportunidade, a viagem será em casal, para que a gente possa se curtir, para que a gente possa efetivamente estar ali. Então, com planejamento, e aí é importante, né? O tempo de qualidade, ele exige um planejamento, um foco, um pouquinho de esforço para fazer com que aquilo aconteça. Com certeza vocês terão muitos momentos agradáveis de reconexão, de descobrimento, né? De estar junto mesmo. Tá, beleza. Aí vou polemizar um pouquinho aqui, para a gente pensar junto. Com que frequência a gente deve ter tempos de qualidade? É algo que deve ser vivido todo dia? A cada semana? A cada mês? Como é que seria isso, né? Algo que a gente possa considerar assim um mínimo necessário? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta para a gente pensar junto aqui é: quando o casal tem o momento para o sexo, para fazer amor, para transar, essa coisa toda, a gente vai considerar isso um tempo de qualidade? E aí? Vamos para a primeira. E acho que uma emenda na outra, porque tempo de qualidade não significa necessariamente que você precise gastar. Eu vou fazer uma viagem, eu vou gastar. Eu vou para um restaurante, eu vou gastar. Eu vou comer um cachorro quente na esquina, eu vou gastar. Mas por que não este tempo de qualidade ser um passeio num jardim bonito, né? Jardim botânico, a gente tem jardim botânico aqui na nossa cidade, um passeio à beira-mar, uma caminhada. Eu vou caminhar, vou me exercitar, mas enquanto eu estou neste movimento, eu sei que eu estou presente com o meu parceiro. Então ali a gente vai passar um tempo juntos e a gente vai estar fazendo, né, um exercício físico, mas nós estamos dando atenção um para o outro. Isso também entraria num tempo de qualidade? Acredito que sim. Um café da manhã que a gente escolha fazer em conjunto, um estado de presença, é um tempo de qualidade. Ou simplesmente contemplar o pôr do sol, Né? o nascer do sol. Então, eu acho que o tempo de qualidade não necessariamente ele esteja associado ao sair, ao gastar, Então tem a ver com planejamento, sim, né? Que é importante isso. Acho que são momentos
que marcam muito em termos de memória, né, boas lembranças, mas ao mesmo tempo a gente pensa também num tempo de qualidade em termos de convívio diário, né? E estar atento às oportunidades que vão aparecendo, né, no dia a dia, enfim. Ontem a gente teve essa oportunidade e a gente, opa, é algo que não acontece com frequência, vamos aproveitar. Mas durante o dia, existem outros momentos onde, de repente, você se encontra ali com o teu parceiro no meio do dia e conseguem sentar e estar junto. Nem que seja sentar no sofá, um na frente do outro e falar assim, e aí? Vamos conversar? Vamos trocar uma ideia? Como é que você tá? É gostoso, simples, né? Então não precisa ser complexo, é simples, mas requer conexão, estado de presença. E aí vem a questão do sexo. Então, o quanto que, para que o sexo entre o casal aconteça, necessariamente, essa é a minha opinião, necessariamente o casal precisa estar presente, precisa estar conectado. E isso já está no que a gente pode chamar de um tempo de qualidade, quando a gente consegue estabelecer uma relação sexual, vamos dizer assim, que não é apressada, né? Às vezes os casais vão fazer aquela rapidinha só para dar uma desafogada ali nas tensões, mas o sexo ele pode vir e deve vir como algo que traz também essa sensação de que, opa, valeu a pena estar contigo, foi bom, foi agradável. Então, acho que o sexo ele também entra nessa pegada que a gente está falando aqui de um tempo de qualidade, dentro da rotina, da questão do dia a dia do casal. Eu acho que ele entra como um complemento, né? Porque este olhar, eu estou olhando para você enquanto pessoa, ele é muito importante. Eu tenho um olhar para você enquanto pessoa, a gente vai conversar sobre questões diversas, e o sexo, ele acaba sendo um resultado disso tudo, ele acaba sendo um resultado desta conexão, e não necessariamente, para que a conexão aconteça, seja necessário o sexo. É o contrário, né? Ele é uma resposta, um efeito dentro do meu olhar, de um tempo de qualidade, ele acaba sendo este resultado. Perfeito. E aí também, agora a gente entra num outro ponto. O que é um tempo de qualidade para você e o que é um tempo de qualidade para mim? Para você pode estar relacionado diretamente ao sexo. Para mim pode estar relacionado a sentar e ter uma boa conversa. Então, acho que é importante essa definição também, para não ter questões, né? A gente nunca tem um tempo de qualidade. Como não? A gente vive conversando, a gente sempre tem uma... O cara acha que tá mandando ver ali, né? Te dando atenção e não era bem o que você queria. Por isso que é aquela coisa que eu falei mais ao início deste vídeo de hoje aqui, que é a percepção invisível que valeu a pena. É aquela sensação de que valeu a pena para os dois. Só que, combinando, fica mais fácil. Então, o que para mim, talvez eu sinta que vale a pena, e o que para você sinta que vale a pena? Uma boa pergunta. É importante que o casal converse, porque isso é uma questão muito individual, muito de cada um. Então, exemplo, né, quando a gente chega um final de semana, surge um tempo para a gente fazer alguma coisa em conjunto, eu geralmente vou sugerir, vamos para a praia, ou vamos para a natureza, porque quando a gente está na natureza, e eu adoro estar na natureza, isso é uma coisa do Victor, quando a gente está na natureza, seja numa trilha, numa praia, numa montanha, em algum lugar aberto, com área verde, eu adoro isso, isso me faz bem. Se eu posso estar em lugares assim, com quem eu amo, com quem eu tenho muito apreço, com a minha esposa, eu vou me sentir realizado. Então, aquele vai ser o momento que eu vou sentir assim, cara, então, valeu muito a pena estar aqui contigo nesse lugar. Talvez naquela hora você quisesse fazer um outro passeio, uma outra coisa, e às vezes a gente pode ter alguma divergência nesse sentido. Então, se o casal tem clareza do que para cada um agrada mais, do que para cada um faz sentido e traz aquela sensação de que valeu a pena, de que foi bom, vocês têm mais chance de viver experiências que tragam essa sensação de presença, de qualidade. Né? E não tornar isso também uma cobrança. Então, como assim, né? Por exemplo, o Victor tá afim de ir assistir o nascer do sol em casal. Eu gosto. Porque ele gosta, né? Para ele está tudo bem levantar 4 horas da manhã e dormir meia-noite, vai levantar às 4 da manhã. Enquanto a Andrea tem uma tendência a dormir um pouquinho mais. A tendência é por questões de cansaço, por questões hormonais. Sim, fisiologia, né? N questões. E aí fica assim, pô, mas eu quero assistir o nascer do sol, vamos lá junto comigo, você nunca vai, você isso, você aquilo. E aí, nas vezes que a Andrea acaba indo, não é mais do que obrigação. Enquanto para a Andrea,
é um esforço. Não, estou fazendo isso para estar ali com ele. Então, é importante que você não transforme esses tempos de qualidade em uma cobrança para o outro, uma Obrigações. obrigação, né? Seria muito chato. Ó, agora a gente vai ter um tempo de qualidade, tá? Não, mas eu estou envolvido aqui num monte de coisa que eu tenho que resolver, tenho trabalho para entregar, relatório, enfim. Não, mas é agora, porque senão a gente vai perder o time. Não, pera lá. Será que realmente você vai estar naquele momento entregue e efetivamente curtindo este tempo de qualidade? Tem que ser para os dois. Ambos têm que sentir que valeu a pena e foi espontâneo, né? Não forçado. Quando é forçado, Já não é. já não é mais. E, lembrando, se você chegou até aqui neste vídeo, com certeza não foi à toa. Esse conteúdo fez sentido para você, te conectou de alguma forma. O que a gente pede em troca? Algo muito simples. Deixa o teu joinha aqui, tá? A tua impressão, aquilo que você sentiu, aquilo que dá vontade de você comunicar. Escreve aqui nos comentários também. Aqui é um espaço aberto para a gente debater, a gente poder trazer também opiniões diversas, né? Traga a sua contribuição aqui para este vídeo, vai ser muito legal. A gente vai, sim, ler e responder também. Então, deixa o seu like, porque isso indica para o YouTube aqui que o canal, o conteúdo que você está assistindo é relevante, ele passa a entregar isso para mais pessoas, que é fantástico, porque o nosso objetivo é, sim, fazer com que conteúdos como esse possam chegar a mais pessoas e auxiliar os casais, auxiliar as pessoas a terem uma qualidade de vida maior. Então, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative lá as notificações, porque aí você vai ser sempre lembrado, lembrada de cada vídeo novo que a gente postar aqui no canal, no Bora Se Conhecer Mais, né? E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você lembrou ao longo desse tempo que você foi assistindo aqui, né? Então, manda esse vídeo aqui para o grupo do WhatsApp, da família, dos amigos, para aquela pessoa especial que mora aí no teu coração, com certeza pode fazer a diferença também para eles, ok? E é isso aí. Nos despedimos de vocês. Beijo no coração. Bora se conhecer mais e bora se amar.